Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais uma videoaula do curso de virtualização utilizando o Oracle VM VirtualBox. Como falado na aula anterior, hoje nós vamos fazer um processo muito interessante, que é clonar nossa máquina virtual. Então lembra que nós criamos na aula anterior a máquina virtual Linux, né, GNU Ubuntu. Então essa máquina virtual Linux, ela tem aqui as suas configurações. Sistema operacional, sistema, questão de processamento, 2 GB de memória RAM, entre outras coisas. Aqui nossa máquina virtual foi criada aí dessa forma, tá bom? O que nós vamos fazer agora é criar um clone. Esse clone é chamado de appliance, que seria a opção de você importar ou exportar essa máquina virtual, muito utilizado em cursos, né, para criar o laboratório, para programar, para trabalhar com servidor, etc., para você não precisar ficar criando a máquina toda vez que for trabalhar, beleza? Então nós vamos criar o appliance, que é uma coisa super simples e super interessante também, tá certo? Então, a máquina está desligada, eu vou vir aqui, ó, arquivo, importar máquina virtual, importar ou exportar. Então, importar é quando eu quero trazer uma máquina para abrir no meu sistema. Então, se eu viesse aqui importar, eu tenho as minhas máquinas virtuais que já foram feitas anteriormente aqui no meu meus programas, no meu computador, em ISO. Deixa eu ver aqui, se eu não me engano. Deixa eu verificar aqui, perdão, ISO não. Aqui em VirtualBox eu tenho as minhas máquinas montadas virtuais, ok? Repara que ele criou aqui como OVA. Esse é o arquivo que ele cria e gera pra gente. Se eu quisesse abrir minha máquina lá, era só selecionar a máquina que eu quero abrir. Então tem aqui as minhas máquinas virtuais. Vou escolher aqui, por exemplo, uma dessas máquinas e clicar em abrir, e ele já geraria, abriria essa máquina aqui. Não é isso que a gente vai fazer agora. Primeiro nós vamos fazer a questão de exportar essa máquina virtual. Então nós vamos vir aqui arquivo e exportar. Seria o mesmo que Ctrl E, tá? Qual máquina você deseja exportar? Eu vou exportar o Linux GNU Ubuntu, tá? Então vou vir aqui no Linux GNU Ubuntu, próximo. Ele fala assim, ó, configuração do appliance, escolha o formato para exportar o appliance virtual. Então ele te dá aqui algumas opções, eu vou deixar no padrão, tá? Então formato de virtualização aberta, 1.0, vou deixar esse padrão, não vou alterar. Escolha o nome do arquivo, qual appliance virtual será exportado. Então, no caso, Linux GNU Ubuntu, né? Ele está indicando aqui algumas informações. Aí ele fala para você o endereço, MAC, entre outras coisas. Não vou fazer nenhum tipo de alteração. Poderia incluir também o arquivo ISO, não é isso que eu vou fazer. Vou clicar aqui em próximo. E aí ele fala assim, ó, configuração do sistema virtual. Dá para você fazer algumas alterações aqui na configuração do nosso sistema virtual. Não vou fazer nenhuma configuração e vou clicar aqui em exportar, ok? E aí ele já está fazendo aqui o processo de exportar. Ele está falando que vai demorar mais ou menos uns 2 minutos para exportar essa máquina. Então vou exportar essa máquina aqui. Ele já está fazendo todo, mostrando aonde, né? Ele está exportando para a gente essa máquina virtual. Está em User, Edson, Documentos. Então ele está mandando essa máquina virtual para documentos. Então vou achar aqui aonde ele está enviando essa máquina virtual. Então vou vir aqui na minha... pelo processo natural, computador, usuários, Edson, e aí eu tenho aqui a questão do meu usuário. Então lá em documentos, ele está fazendo aqui, ó, tá vendo? É onde ele está fazendo a exportação dessa informação. Então, no usuário, documentos, ele está criando o arquivo OVA, que é o arquivo .ova, né, que é a extensão dessa cópia ou desse clone, né, chamado de appliance, ok? Então, voltando aqui para o meu VirtualBox, ele está fazendo o processo. Eu vou dar uma pausa porque não é tão rápido assim, né? Ele está falando que está tempo restante 9 minutos. E aí, quando ele concluir, eu volto para a gente poder dar sequência, tá certo? Pois bem, galera, então finalizou o processo. Foi feita aqui a cópia, ou o clone, né? Melhor dizendo, do Linux. Então nós exportamos essa máquina virtual, e essa máquina virtual ele veio para os meus documentos, né? Documentos do usuário,
e onde ela está sendo mostrada dessa forma, onde ela tem uma extensão .ova, tá? Essa é a extensão da máquina virtual, que é a mesma máquina virtual que nós instalamos aqui. Eu já tinha mostrado um recurso que é para excluir essa máquina virtual, então eu posso vir aqui, botão direito, remover, e eu removo aí, vou remover, né, todos os arquivos referente a essa máquina virtual. Então vou remover todos os arquivos, depois eu venho aqui e importar e vou abrir essa máquina virtual novamente, tá? Então, para a gente poder fazer esse processo, eu vou vir aqui nos meus documentos, vou dar um Ctrl X ou recortar, né, essa máquina virtual, e vou colocar essa máquina virtual lá dentro da minha ISO, perdão, do meu sistema VirtualBox, onde eu tenho outras máquinas, enfim, que já foram criadas, onde eu guardo essas máquinas para subir elas no momento que for necessário, ok? Então ele está pegando essas informações, está copiando para essa pasta. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês um processo importante. Eu vou vir aqui, botão direito e remover. Eu tenho duas opções de remover. Remover apenas, que é remover essa máquina, mas continua as informações ocupando espaço no meu computador, ou apagar todos os arquivos. Se eu vier aqui, vou voltar lá para o meu computador, documentos, né? Aqui em documentos, vou voltar aqui para o usuário para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Usuários. Meu usuário, aqui eu tenho as minhas informações referente às máquinas que foram criadas. Então a VM aqui no caso, essa daqui quando você cria, ele gera esse arquivo, ok? Esse arquivo está ocupando espaço no seu computador. Então esse arquivo está ocupando aqui 5 GB de espaço no meu computador, tá certo? Então o que eu vou fazer é voltar aqui na minha máquina virtual, no meu VirtualBox, e vou excluir tudo, inclusive apagar todos os arquivos. E aí ele já excluiu. Vou excluir essa outra máquina também, já para fazer o mesmo processo, remover, apagar todos os arquivos, não tenho mais nenhuma informação delas lá. Enquanto isso, meu processo de cópia já está concluído. Deixa ele terminar aqui. 100%, ok. Prontinho. Então, lembrando que o processo que nós fizemos foi esse daqui, ó, arquivo, exportar, e fizemos todo o processo para exportar a máquina virtual. Agora nós vamos importar. Então, importar o Appliance, ou seja, uma máquina virtual existente, eu posso importar para qualquer computador que esteja com o VirtualBox instalado, ok? Então, eu venho aqui selecionar o meu arquivo. Então, eu coloquei ele aqui no Programas, VirtualBox, Máquinas, e eu tenho minhas máquinas virtuais, inclusive a máquina que eu acabei de colocar, que é o Linux, ok? Vou clicar em Abrir. Próximo, ele mostra a configuração da minha máquina, ok? Falar sobre algumas informações, enfim, vou deixar do jeito que está e importar. Nesse exato momento ele está fazendo o processo reverso. Então eu exportei, agora eu estou importando essa máquina. É muito melhor você fazer a formatação uma única vez, salvar essa máquina e depois você subir ela sempre que for necessário, beleza? Então ele vai fazer esse processo, quando ele terminar esse processo ele vai fechar e vai aparecer essa máquina aqui pra gente, tá certo? Vou dar uma pausa para o vídeo não ficar muito longo e vou deixar ele fazendo o processo de importação ou trazendo essa máquina virtual novamente para o meu VirtualBox. Lembrando que eu poderia instalar essa máquina virtual em qualquer outro computador que esteja com VirtualBox, ok? Isso muito usado, como eu falei lá no início, é muito usado para a criação de laboratórios virtuais aí, tá certo? Vou dar uma pausa por enquanto e já voltaremos. Pois bem, galera, não demorou muito esse processo de gravação, ele é rápido, tá? Então é bem mais rápido formatar uma máquina, então vamos colocar aí uns 10 minutinhos ou menos, tá? Depende do que você tiver aí no seu computador aberto. Então, foi feito aqui, a máquina está desligada, ele subiu novamente a máquina. Vamos ver aqui as configurações. Então, mesmo nome, as informações, sistema operacional, monitor, né? A questão de memória RAM, 2 GB e assim por diante. A máquina subiu perfeitamente, tá certo? Vou fechar e vou dar 2 cliques aqui para subir a nossa máquina. E, bom, nossa máquina está subindo aqui. Lembrando que nós fizemos todo o processo de importar, exportar, ok? Super interessante, então nossa máquina está subindo.
Pois bem, galera, então ligamos a nossa máquina virtual após termos feito a importação e exportação da máquina virtual, ou seja, criamos um clone para poder exportar essa máquina para qualquer outro computador que esteja com VirtualBox. Então nossa máquina virtual está funcionando normalmente. Eu vou clicar aqui, colocar a nossa senha, que foi colocada lá no início, ok? E vou entrar e ele vai voltar com todas as informações que estavam sendo mostradas. Deixa eu só corrigir aqui a senha. Muito bem, agora ele está carregando e aí a nossa máquina virtual vai mostrar a área de trabalho com todas as informações que já existia antes dela ser exportada para o nosso computador e importada novamente, ok? Então, lembrando todo o processo enquanto ela vai subindo, a primeira vez ela demora um pouquinho mesmo, então nós temos que vir aqui na opção do nosso VirtualBox, arquivo e importar, arquivo e exportar, tá certo? Voltando aqui para a nossa máquina virtual, deixa eu ver aqui, visualizar uma tela cheia, trocar. Então nossa máquina virtual está aí com todas as informações que existia, todas as configurações que existia antes aí dela ser importada, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse recurso é super interessante, importar e exportar máquina virtual, até para você poder ter aí essa máquina guardada no seu computador, sem precisar ficar formatando ou criando a instalação de sistema do zero, beleza? Até uma nova videoaula, espero que vocês tenham gostado e acompanhem o nosso curso de virtualização com Oracle VM VirtualBox, ok? E não deixem de estudar. Até mais, tchau, tchau.